grande arena, a arena da biodiversidade. Que está gravando? Ah, tá. Então, como? Ok, eu não sabia. Tá bom. Bom, boa noite. A biodiversidade é um tema de grande preocupação para a humanidade. É uma arena imensa com atores legítimos e ilegítimos. E os museus de história natural e os museus de zoologia, que são espécies do gênero história natural, têm um papel importantíssimo dentro dessa arena. Um papel legítimo e um papel importantíssimo dentro dessa arena. Os museus de história natural, eles preservam evidência material da biodiversidade. Preservam evidência material da biodiversidade, interpretam e reinterpretam evidência material da biodiversidade. Um dos papéis fundamentais dos museus de história natural, dos museus de zoologia, é justamente poder comunicar ao grande público todos os temas que atravessam as questões ligadas à biodiversidade. Não é? E os museus têm uma ferramenta importantíssima nesse contexto, que são as suas exposições. As exposições públicas são, na verdade, algo extraordinário, porque é uma possibilidade permanente de transmissão de conhecimento ao grande público sobre temas extremamente relevantes e de modo extremamente informal. Não é preciso estar matriculado em nenhum curso, não é preciso, basta querer, basta entrar para ter acesso a esse conhecimento. E tudo que afeta a qualidade das exposições, quanto maior for a qualidade dessas exposições, melhor é a transmissão desse conhecimento ao grande público. De modo que esse curso que se inicia esta semana aqui no Museu de Zoologia, procurando capacitar melhor aos monitores que atendem ao público nessa exposição, monitores e demais interessados, mas especialmente, com especial referência aos monitores da exposição do Museu de Zoologia, é algo extremamente bem-vindo. E basta uma simples exame da lista de proposições, tanto dos temas quanto dos conferencistas, para a gente ver o sucesso. Já é um prenúncio do sucesso desses cursos que vão serem desenvolvidos essa semana. De modo que é com extrema satisfação que o Museu de Zoologia acolhe essa iniciativa, parabeniza a todos os envolvidos em todos os momentos da organização, especialmente em nome da Diretoria de Difusão Científica do Museu de Zoologia. E, em nome da diretoria, então, do Museu de Zoologia, eu dou as boas-vindas a todos os participantes desse curso e, mais uma vez, meus parabéns por essa iniciativa. Obrigado, Marcos. As palavras do Marcos, vice-diretor do Museu de Zoologia, para dar início às atividades desse curso. O curso foi idealizado pela Grazi e em conjunto com o Fórum de Sistemática de Evolução do museu. Foi idealizado e posto em prática essa maneira de manter um contato direto do Museu de Zoologia com os estagiários e principalmente também com os monitores da exposição. Bom, vamos agora dar início às atividades e a primeira atividade que será realizada hoje será o assunto sobre evolução e quem vai ser o palestrante da noite é o Paulo Miranda. Muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou aluno de doutorado aqui do Museu de Zoologia. Eu trabalho com paleontologia, né? E eu vou falar um apanhado geral sobre evolução, sobre o surgimento das ideias de evolução, né? E um pouquinho da aplicação de algumas ideias evolutivas, especialmente no que tange às pressões seletivas,
né? Eu vou explicar o que é tudo isso daí no decorrer da palestra. Bom, esse aqui, só para começar, né, todo mundo já deve ter visto, especialmente quem já mexeu com isso, esse aqui é o nosso querido Charles Darwin, né? Começa e termina a palestra. Bom, só um pouquinho de filosofia curta, tá, para não se estender muito sobre esse assunto. Esse aqui é uma estátua do Aristóteles, né? Aristóteles e Platão, filósofos gregos, né, muito antigos. O que eles diziam sobre a diversidade do planeta Terra, né? Eles falavam mais ou menos o seguinte: você conseguia visualizar e entender o que eram os seres vivos, basicamente olhando para eles. Mas é óbvio, por exemplo, que você pode determinar um coelho, mas só que esses coelhos, você tem, sei lá, 15 coelhos, eles não são exatamente idênticos uns aos outros, né? Por que existe essa diferença entre os coelhos, né? Ou entre as conchas, ou entre os humanos, por exemplo, ou enfim, né? E o que acontece? O Aristóteles, e mais tarde o Platão, que foi um ferrenho defensor, né, falava do princípio de essência, ou seja, todas as criaturas teriam uma essência, que seria um indivíduo ideal, né, que seria aquilo que determinava o que era aquele tipo de ser vivo. Então, era uma essência ideal, ou seja, em algum lugar existiria o coelho ideal, que definia o que era um coelho. E tudo que saísse daquilo lá seriam digressões da essência. Ou seja, seria uma pioradinha na essência ideal do que seria um ser vivo, né? Então, o que acontece? Esse conceito de essência, né, dava a ideia de que existia um germe da vida. Ou seja, a vida surgia, né, mais ou menos espontaneamente, né, já nas formas previamente estabelecidas. Então surgia, né, uma cabra, por exemplo, ou uma ovelha, por exemplo, e você teria a essência ideal de uma cabra, ou a essência ideal de uma ovelha, ou a essência ideal de um humano, né, ou de uma árvore, enfim, né, que comporia a diversidade que existe. Bom, nem é preciso dizer que esse princípio, né, como obviamente, isso daqui foi mais ou menos há uns 2.500 anos, mais ou menos, né, que o Platão viveu, tudo isso daí serviu de arcabouço depois para toda a Idade Média, em que o princípio foi basicamente bíblico, né, que regia toda a interpretação de existência do mundo, né. Durante esse período, as ideias aristotélicas e platônicas eram perfeitas, né, coincidiam exatamente com tudo que era escrito, né, sobre a criação dos seres vivos na Bíblia, né. Então ninguém nunca pensou em abandonar os princípios aristotélicos ou platônicos, pelo menos não durante a Idade Média, né. O primeiro cara a se preocupar mesmo, talvez não o primeiro, mas o que ficou mais famoso em se preocupar mesmo em categorizar os seres vivos foi o Linneu, né. E o Linneu, bom, do século XVIII, né, é o pai da biologia, considerado o pai da biologia, né? Foi ele que criou todo o sistema binomial que a gente conhece hoje. Gênero, espécie, né? Família, gênero, espécie, reino, filo, classe, ordem. Enfim, todo esse sistema hierárquico de classificação dos seres vivos. Na verdade, ele classificou mais até do que seres vivos, né? Ele classificou... Pode deixar entrar, seu Luiz. Obrigado. Então, perdão. Bom, mas aí o que acontece? O Linneu ele fez essas divisões hierárquicas, né? Na verdade ele hierarquizou tudo, né? Não só os seres vivos, ele hierarquizou até aquilo que não era vivo, mineral, né? Ou as coisas que ele imaginava, né? E, bom, como o Linneu hierarquizava as coisas em caixinhas, em coisas estanques, né? Ele também seguia os princípios aristotélicos e platônicos, né? Que depois foi chamado de fixismo, ou seja, todos os seres vivos são fixos, ou seja, um coelho nunca deixa de ser um coelho. Ele pode ser um pouquinho diferente de um coelho original, mas ele sempre vai ser um coelho, né? Uma cabra sempre vai ser uma cabra, enfim. E esse princípio foi o que possibilitou que o Linneu hierarquizasse tudo, que fizesse toda aquela coisa assim, né? Reino, filo, né? Todas numa ordem. Bom, porém, com os estudos que foram se passando um pouco depois, ficou um pouco óbvio que a ideia do fixismo ela não se aplicava muito bem ao que os cientistas estavam observando no mundo natural. Eles estavam vendo que não era tão simples assim, as coisas não eram tão fixas quanto elas pareciam, né? As coisas não ficavam assim tão tão fáceis de dividir. Tinha alguns tipos de bicho que as pessoas não sabiam se colocavam num determinado tipo de categoria, em outra categoria, e se era uma espécie, se não era, se era outra coisa.
Enfim, os princípios de evolução, podemos dizer assim, já foram pincelados por alguns cientistas após a Idade Média. Entre eles, o Darwin. Peraí, esse cara não me parece muito com o Darwin que eu mostrei no primeiro slide da palestra. Na verdade, ele é o Darwin original. Porque ele é o Erasmus Darwin. Ele é o avô do Charles Darwin. Que ele era poeta, né, e ele era um grande pensador. Já dava uma pincelada em alguns dos seus livros, né, de que poderia acontecer uma modificação de uma espécie em outra. Né? Essa modificação pequena. Né? Ele já dava uma ideia, uma vaga ideia disso. Também tiveram outros pensadores, por exemplo, Buffon, na França, que também chegou a pincelar alguns princípios evolutivos. Né? Mas digamos que o cara que finalmente deu o primeiro pé na porta com relação a esse tipo de coisa foi esse cara com o nome comprido aí. O Jean-Baptiste Pierre Antoine Monet. Ele era cavaleiro de Lamarck. Lamarck não era o nome dele, né? Era um título que ele tinha, né? Apesar de todo mundo conhecer ele só como Lamarck. Nasceu em 1744, morreu nessa data aí. Bom, o Lamarck ele era zoólogo e botânico. Né? Na verdade, não existia nem tanto conhecimento acumulado para você ter a necessidade de ser só zoólogo ou só botânico. Né? Ele era tudo, né? Que lidasse com ambiente natural. Ele fez muitas coisas, apesar de todo mundo só lembrar dele com relação ao livro que ele escreveu e depois dizer que ele estava errado, né, no que ele disse. Né? Ele fez muitas coisas bastante relevantes para a biologia. Como, por exemplo, ele foi o primeiro cara que teve a ideia de falar assim, não, pera lá, crustáceo, aracnídeo e anelídeo não é tudo inseto. Antes o pessoal juntava tudo como inseto. Coisinhas pequenas que se mexem com perninhas, pronto, inseto. Né? Ele chegou e falou assim, não, beleza, não é tudo inseto. Tem diferenças entre eles. Ele também foi o primeiro a verificar essas variações entre os indivíduos da mesma espécie e relacionar isso com o ambiente. Chegar e falar assim, puxa, pode ser que esse bicho aqui seja um pouco diferente porque ele vive num ambiente mais frio. Ou esse aqui seja um pouco mais diferente porque ele vive num ambiente mais quente. Enfim, foi o primeiro a relacionar isso. E, uma coisa que pouca gente sabe, ele foi o primeiro a empregar o termo biologia. E também foi o primeiro a dividir a zoologia em vertebrados e invertebrados. Ele foi o primeiro a aplicar o termo invertebrado. Né? Batendo do princípio que você poderia dividir os animais entre os que têm vértebra e os que não têm. Então, quer dizer, mas a principal ideia dele, na verdade, foi a ideia do transformismo. Hoje é um nome meio esquisito, né? Pode dar a entender algumas coisas meio estranhas. Mas o transformismo, né, ele quer dizer o oposto do fixismo. Ou seja, os seres vivos poderiam se transformar e não ser aquelas coisas estanques baseadas na essência daquilo que o Aristóteles e o Platão pregavam. Ou seja, os indivíduos se adaptam às transformações do ambiente em que vivem. E isso seria transmitido aos descendentes. Então, em 1809, ele publica o Philosophie Zoologique, né, eu acho que é assim que se pronuncia, exatamente no ano em que nasceu o Darwin, não o avô, o Charles mesmo. Né. E, basicamente, esse livro ele proclama as duas leis dele. A primeira, a lei de Lamarck, né, que os órgãos dos seres cujo uso é evidenciado tendem a desenvolver-se. E o contrário acontece com aqueles que não são usados. Então, quer dizer, se o animal tivesse algum órgão que ele usasse muito, ele ia tender a crescer. Se ele tivesse um órgão que ele usasse pouco, tenderia a sumir. E a segunda lei, que derivava da primeira. As adaptações sofridas pelos seres vivos de uma espécie por influência do meio, ou seja, através da primeira lei, são transmitidas e conservadas de geração para geração. Ou seja, se eu sofro alguma alteração na minha vida, por exemplo, eu faço musculação e fico fortão, o meu filho nasce forte. Porque foi uma alteração que eu adquiri em vida, o meu filho vai nascer forte também. Entendeu? Desde que eu case com uma mulher fortuna também. Porque as alterações tinham que acontecer em ambos os indivíduos em ambos os indivíduos, cada um de um sexo. Então, o célebre exemplo das girafas do Lamarck, que na verdade na obra do Lamarck ele quase nem cita o exemplo das girafas, né? Eu acho que tem uma linha sobre girafa no trabalho dele, né? Ele fala mais ou menos sobre isso daí. Que o exemplo da girafa seria, a girafa tenha ficado com o pescoço muito comprido, de tanto se esforçar para alcançar as folhinhas lá das árvores mais altas, ou seja, ir esticando o pescoço, uso e desuso. Ela foi usando muito o pescoço foi ficando comprido, e assim ela chegou a esse nível. Bom,
O lamarckismo ele durou bastante tempo e ele foi muito criticado. Né? Na verdade, o Lamarck ele teve sérios problemas durante a vida dele. Né? Porque, primeiro, ele estava contestando um dogma essencial de 2.500 anos, dizendo que, não, pera lá, a essência pode mudar. A essência dos seres vivos podia mudar. Gente, isso daí era uma coisa assim, era uma heresia violenta. Né? Na verdade, eu me pergunto até por que o Lamarck não foi morto. Né? Mas depois, se você for olhar um pouco a história da França, você descobre que ele publicou os livros dele muito próximo da Revolução Francesa. Então eu acho que o pessoal estava mais preocupado em guilhotinar o rei do que em prestar atenção nele. Né? Mas ele mesmo assim morreu na miséria, morreu cego. Né? Ele foi, assim, o Lamarck sofreu até não poder mais. E, bom, as ideias do Lamarck foram criticadas desde a época que elas foram publicadas até hoje. Né? E uma equipe de pesquisa que realmente deu, digamos assim, que colocou a última pá de terra em cima da cova do Lamarck, foi a equipe de pesquisa do August Weismann. O que ele fez? Ele falou assim, se uma característica que eu adquiri em vida é transmitida para os meus filhos, né, eu consigo fazer um teste com relação a isso. O que ele pegou? O Weismann pegou um casal de ratinhos, tinha que ser nos dois sexos, certo? Então ele pegou a fêmea, cortou o rabo dela. Pegou o macho, cortou o rabo dele. E pôs eles para criar. Aí tiveram os filhotinhos. Os filhotinhos nasceram com ou sem rabo? Muito bem, com rabo. Aí ele falou, não, mas não estou satisfeito com isso. Isso daí pode mudar. Pode ser que tenha sido pouco. Eu vou fazer de novo. Vou pegar um filhote desse casal, vou fazer com outro casal, pegar outro filhote, vou cortar o rabinho e vou para criar de novo. Nasceu com ou sem rabo? Isso. 2 vezes também é pouco. 3, 4, 5. Ele repetiu 100 vezes. Em 100 gerações de rato. Rato é um bicho que reproduz rápido, né? Nem precisava esperar muito. Como é que nasceu a última geração? Muito bem, com rabo. Então, quer dizer, esse foi, digamos assim, o tiro de misericórdia da ideia do Lamarck. Na verdade, os lamarckistas se defenderam disso na época. Né? Eles se defenderam dizendo que, na verdade, esse experimento não valia. Porque os animais não queriam evoluir. Querer evoluir. E então, quer dizer, com uma resposta desse tipo, né, eles falaram assim, bom, tudo bem, como é que você mede a vontade de evoluir de um bicho? Né? Você não mede. Então, tipo, acabou. Bom, até que então, vamos falar da ideia que veio em seguida da ideia lamarquista. O Lamarck, então o que acontece? Ele não estava errado naquilo que ele estava dizendo. Realmente, você tem modificações provocadas no caso assim, que o ambiente tem algo a ver com essas modificações e elas são transmitidas para os descendentes. Nesse ponto, o Lamarck estava certíssimo. Ele só errou um pouquinho na maneira como isso acontecia. Ele errou no modo, a ideia dele estava certa. Ele conseguiu perceber uma coisa que, na verdade, muita gente já tinha percebido e não tinha coragem de falar. Mas só que ele falou assim, a ideia dele estava certa, mas ele errou no mecanismo em que isso acontecia. Na verdade, ele apelou para o mais óbvio. Se você perguntar para uma pessoa na rua, a maioria das pessoas vai ter um tipo de pensamento lamarquista. O Charles Darwin, ele foi o primeiro cara que chegou e falou assim, não, pera lá, eu vou pegar as ideias do Lamarck e vou dar uma mexida nisso aqui, porque não está muito bom. Mas vamos explicar devagarinho sobre o Darwin. Bom, Charles Robert Darwin, né? O nosso amigo Darwin, né, como todos nós conhecem, né, era neto do Erasmo, né? Então, quer dizer, quando os pais de vocês, ou acho que agora até pode dizer a avós de vocês, né, falarem que o Roberto e o Erasmo foram muito importantes para a história da vida, pode ter certeza que eles também não estavam totalmente errados, né? Temos aí o Roberto e Erasmo da Evolução aí que mandaram muito bem, inclusive os dois da mesma família. Bom, em 1809 ele nasceu, no mesmo ano que o Lamarck publicou o livro dele, e morreu em 82. Biografia do Darwin. Darwin nasceu em Shrewsbury, na Inglaterra, e blá, 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 blá. A biografia do Darwin, na verdade, não tem muita relevância aqui. O que importa é o que ele quis dizer. O Darwin teve uma sorte muito grande, porque durante a vida dele, ele conseguiu de uma maneira que, enfim, não vou ficar explicando agora, entrar num navio que ia dar a volta ao mundo. Era um navio da Marinha Inglesa, né, muito grande por sinal, que ele ia tentar mapear as costas das colônias que estavam ganhando independência. Ou seja, a Inglaterra estava querendo fazer tratados de livre comércio
Ela não conseguia fazer livre comércio com o Brasil, porque era possessão de Portugal. Com a Argentina, porque era possessão espanhola. Enfim, né, na África ou na Austrália. À medida que esses países foram ganhando independência, a Inglaterra já começou a querer pegar o seu quinhão também e fazer tratados de acordo com eles. Então, o que acontece? Eles pegaram esse navio e fizeram um esquema para dar a volta ao mundo com ele. Então, o que acontece? Ele saiu aqui da Inglaterra, deu a volta aqui, bateu no Brasil, Bahia, veio na Bahia, veio no Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, tal, não sei o quê, deu a volta aqui, Ilhas Galápagos, que foi onde o Darwin teve os insights mais legais, deu a volta pelo Pacífico, chegou aqui Nova Zelândia, Austrália, tal, Indonésia, sul da África, não sei o quê, voltou para a Bahia, a coisa estava boa lá, né? Voltou para a Bahia aqui, e pronto, e deu um pulo aqui de volta para a Europa. Bom, voltando na Inglaterra. Durante as suas observações, o Darwin ele viu vários animais. Esses tentilhões são tentilhões das Galápagos. Por que nas Galápagos é uma coisa legal? É bom para você observar a evolução. Porque a diversidade lá é muito pequena. Você tem as Galápagos são um arquipélago, né, que pertence hoje ao Equador, né? E a diversidade nas Galápagos é muito pequena. Você tem muito pouca, ainda mais comparado com o continente, né? Porque a América do Sul, com a Amazônia, que tem uma diversidade altíssima, né? Então, dá para você visualizar modificações pequenas nas populações de bicho, né? E você não se confunde muito em saber que bicho é esse. Então ele olhou esses dois passarinhos, são os tentilhões dele, os tentilhões de Darwin, né, que eles chamam, que são os tentilhões da Galápagos. E assim, se eu perguntar para vocês assim, alguma coisa assim, me falem sobre esses passarinhos, o que vocês poderiam dizer? Poderia dizer, ah, que bonitinho, puxa, que bonitinho o passarinho, olha que fofinho. Ou poderia perguntar, uma pessoa mais perspicaz poderia perguntar, ah, são aparentados? Têm hábitos diferenciados? Habitam diferentes ambientes? Ou seja, poderia fazer vários tipos de pergunta relacionadas a por que eles são parecidos, será que eles são diferentes, o que eles têm de parecido, o que eles têm de diferente? Ou então você pode simplesmente chegar e falar, dane-se esse passarinho, eu não estou preocupado nem um pouco com esse passarinho, eu não quero nem saber da existência dele, né? Mas o Darwin fez a pergunta mais importante. Eles são a mesma espécie? Isso é uma coisa um pouco difícil de você categorizar. Isso daqui é uma iguana terrestre das Galápagos também. O Darwin ele percebeu que todas as iguanas existentes nas ilhas eram muito parecidas com as iguanas do continente. Só que elas eram levemente diferentes. Ou seja, a ilha que estava mais perto do continente tinha uma iguana mais parecida com a iguana do continente. A ilha mais distante do continente tinha uma iguana muito mais diferente do que a iguana da primeira ilha e com a iguana do continente. Então ele começou a perceber, puxa, será que não são variações de um tipo original que saiu do continente? Será que do continente não saiu uma iguana e a iguana foi colonizando essas ilhas e se modificando aos poucos à medida que o tempo foi passando e hoje são espécies diferentes, mas ainda reconhecíveis? Bom, o Darwin ele olhou mais do que isso. Aí ele voltou para a Inglaterra e ele falou assim, bom, eu vou parar para pensar também em outros tipos de evidência de modificação de seres vivos. Esse aqui, gente, é o tomate. Vocês têm alguma ideia do que seja isso? Sugestões? Um cachorro, o que mais? Um lobo? Ancestral de algum animal. Os três estão certos. Primeiro porque o cachorro é um lobo. E esse seria o ancestral de todos os cachorros atuais. Seria, né, teoricamente. Né? Teoricamente está extinto, só que a gente conseguiu flagrar um vivo ainda, né, numa viagem que a gente fez. Né, tem um que está vivo ainda aí, né, mas enfim. Né, a princípio ele está extinto. E o que acontece? O Darwin ele observou o tipo de modificação entre os seres vivos que o ser humano consegue fazer. Então, percebendo, né, como que as raças de cachorros eram feitas, né, hoje é possível você criar, né, toda uma linhagem, uma árvore genealógica de cachorro, no caso essa daqui está bem tosquinha e bem resumida, mas é só para ficar bem evidente, que todas derivam de um cachorro original. As raças de cachorro que a gente tem hoje foram criadas pelo ser humano, né, e cada uma delas com um objetivo. Ou seja, o pointer, porque o ser humano precisava de um cachorro que apontasse a caça.
Ou então precisava de um cachorro que fosse um cachorro de briga, um cachorro que defendesse a casa, né? Então queria, sei lá, um mastim, alguma coisa assim. Ou então precisava de um cachorro campainha, né? Que é o piquinês, né? O piquinês é o cachorro campainha, né? Na verdade, o princípio é esse mesmo, né? Ele tem um latido bem agudo e ele estranha todo mundo. Então é ótimo, né? Se você sabe que ia chegar algum estranho em casa, você escuta de longe aquele latido chato dele e você sabe que não é ninguém conhecido. Então, quer dizer, todas essas variações de cachorro foram criadas pelo homem. E o Darwin observou isso. Ele observou isso com cachorros, ele observou isso com gado, ele observou isso com pombos. Ele mesmo era um criador de pombos, né? Tem outras variações também, por exemplo, uma couve-flor, um brócolis e uma couve de Bruxelas. Todas essas 3 variedades, que a mim são muito diferentes, tanto no paladar quanto no visual, né, derivam, na verdade, da mesma espécie. Elas são a mesma espécie. Essas variedades foram criadas pelo homem, que modificou um tipo de couve ancestral para uma couve-flor, para um brócolis ou para a couve de Bruxelas, da maneira como ele achava conveniente, que os criadores achavam conveniente. Que é basicamente da mesma maneira que o pessoal faz raça de cachorro. Então, por exemplo, raça de cachorro, eu quero que o meu cachorro seja grande. Então eu vou pegar uma ninhada de cachorro aqui, vou pegar o maior deles, e pegar o maior daquela ninhada de cachorro ali, vou ter filho. Aí eu vou pegar o maior dessa ninhada deles e pegar com o maior da ninhada do meu vizinho, e misturar. Vai nascer um cachorro, teoricamente você vai selecionando essas características cada vez mais importantes. Então, a tendência é ficar cada vez maior, porque você só vai selecionar características de cachorro grande. Claro que nem sempre você vai encontrar todas as características disponíveis. Então, às vezes, você tem que fazer cruzamentos endogâmicos, né? Então, acontece muito, não sei se alguém conhece criador de cachorro aqui, mas para você manter o pedigree da raça, muitas vezes tem que cruzar irmão com irmão, pai com filho, essas coisas, né? E, eventualmente, você vai selecionando também as coisas ruins, né? Que ninguém lembra, né? Então, tipo, o cocker spaniel é tão bonitinho, não importa que ele vai ter catarata daqui a 10 anos. Entendeu? Puxa, o pastor alemão é tão bonito, não sei o que, não importa que ele vai ficar surdo e ter dor de cabeça até o fim da vida e morrer agonizando. Sabe? Ninguém está preocupado com isso, o que está preocupado é com o resultado final dele. Bom, outro tipo de exemplo também é o milho, né? O milho original é uma espiguinha desse tamanho assim, com um monte de sementinha amarela e é intragável. Bom, eu não gosto de milho nem desse jeito assim, mas enfim, as pessoas que gostam de milho, né, devo agradecer aos índios sul-americanos que inventaram essa iguaria. E hoje você tem um monte de variedades de milho, desde esse milho salpicado aqui até milho verde, esses monte de coisa aqui, que são variedades todas criadas pelo homem. Inclusive a pipoca, né? O milho de pipoca foi criado pelo ser humano também. Não me pergunte como que isso aconteceu, mas em algum momento foi criado. Bom, então o Darwin ele pensou assim: se o ser humano consegue selecionar os seres vivos ao seu bel prazer, visando um objetivo, ou seja, o cachorro maior, o cachorro menor, o cachorro com pelo enrolado, o cachorro mais bravo, ou enfim, a couve mais gostosa, a couve mais branca, o milho maior, será que a natureza também não poderia fazer esse tipo de seleção? Só que aí, o que selecionaria a natureza? O que selecionaria na natureza? Como que essa natureza agiria para selecionar os seres vivos? Aí o Darwin teve a grande ideia da adaptação, né? Tem gente que não concorda muito com a adaptação, mas a ideia da seleção natural surgiu com isso. Vou dar uma explicadinha rapidinha sobre isso. Bom, o Charles Darwin, né, ele leu durante a sua vida a obra do Thomas Malthus, né? Thomas Malthus era um economista da época, né, que fez um gráfico estatístico de proporção do alimento versus população. Ele dizia que a produção de alimento crescia em progressão aritmética, enquanto a população humana crescia em progressão geométrica. Ou seja, uma era a adição, a outra era a multiplicação. Ou seja, num futuro próximo, vai ter muito mais gente no mundo do que o mundo será capaz de alimentar, né? Claro que ele não previa a revolução agrícola, tal. Enfim, a gente conseguiu driblar a lei de Malthus, porque, bom, hoje você vê que o mundo, bem ou mal, tirando algumas pessoas que passam fome, no geral, tem comida para todo mundo, né? Mas, independente do Malthus estar certo ou errado, o Darwin leu esse negócio e teve a sacada. Ele falou assim: poxa, o Darwin pegou e ele começou a imaginar: pô, será que isso daqui eu posso aplicar nas minhas ideias? Vamos imaginar então aqui a gente tem um espaço, tá? E esse aqui é um indivíduo de uma espécie, né? Sei lá, enfim, espécie X. E vamos dizer assim que esse espaço, né, ele é limitado, esse espaço aqui. Eles se alimentam sozinhos, eles se reproduzem sozinhos, né?
E eles não precisam de mais nada. A única coisa limitante aqui para eles é espaço. Aí eles vão se reproduzindo, até que chega nesse ponto aí. O que vai acontecer quando chegar nesse ponto? Não, mas esse daqui não tem alimento. O único fator limitante é o espaço. Tem espaço para mais gente? Eles vão continuar reproduzindo? Não, eles vão continuar reproduzindo. O que vai acontecer com aqueles que não tiverem espaço? Como? Fala alto, fala alto. Vão se extinguir. Tem uma maneira mais simples de falar isso? Vão morrer, muito bem. Quer dizer, vai multiplicar. Opa, não tem espaço. Tipo, vai ter indivíduos aqui que vão morrer. Acabou. Né? Então, esses que vão morrer não vão deixar descendentes. Né? É óbvio, né? Na verdade, eles já são a descendência que não deu certo. E o Charles Darwin, ele pensou nisso. Ele falou assim, puxa vida, pode ser que aconteça isso daí. E ele estava pensando no elefante. Por quê? Porque o elefante, né, de acordo com o Darwin, é considerado o reprodutor mais lento de todos os animais conhecidos. E eu tiro dificuldades para avaliar o índice mínimo de crescimento natural. Porque o elefante tem gestação de 2 anos, tem um filhote por vez, enfim. Mas ele calculou que no final do 5º século haveria 15 milhões de elefantes vivos descendentes de um par. Gente, no mundo cabem 15 milhões de elefantes. Não precisa nem fazer muita conta. 15 milhões de elefantes. Um elefante, geralmente um bando de elefante de 20 negros já consegue destruir um pedaço da savana. Então, quer dizer, alguma coisa está errada. Não é todo mundo que sobrevive. Se todos os elefantes sobrevivessem, por exemplo, hoje a gente estaria num deserto, na desertificação geral. Um mundo tomado por elefantes. Então, o que acontece? O Darwin chegou à conclusão de que há mais descendentes em uma geração do que será capaz de se reproduzir na seguinte. Então, o que acontece? Você tem um número X de filhos numa geração, mas não são todos esses filhos que vão conseguir se reproduzir na próxima geração. Porque senão você tem aquilo que o Malthus falou, você tem a progressão geométrica de crescimento da população. E isso daí a gente pode chamar que seja a hora do aperto. Na hora do aperto, ou seja, quando você tiver um fator limitante, no caso do exemplo que a gente deu, era o espaço. Mas pode ser comida, pode ser, sei lá, reprodução, pode ser vários outros fatores limitantes. Quais são os futuros pais que vão vencer? Quais são? É uma loteria justa? Todos os indivíduos têm a mesma chance? Ou seja, é que nem o exemplo que eu dei da espécie X ali? Tipo, morre quem está no lugar errado. Não tem seleção nenhuma, todo mundo que nasceu, nasceu, que morreu, morreu, acabou. Não necessariamente. Dependendo do caso, o Darwin ele chegou e percebeu, olha, pode ser que tem alguns tipos de maneiras, né, do ambiente selecionar aquilo. Quais são os pais que vão vencer? Dependendo do animal, ou do ser vivo, o mais forte vence. Pode ser que o tamanho seja importante para você vencer um predador ou para conseguir uma presa maior. Pode ser que o mais rápido vença. Aí, quem é o maior, dança, porque não consegue fugir do predador, mas o mais rápido consegue. Pode ser que seja o mais colorido, ou seja, aquele que consegue impressionar melhor a fêmea. Pode ser. E inúmeros outros exemplos que podem ser citados nas mais diversas espécies de como que você consegue selecionar melhor o tipo de quem vai sobreviver, né? Quem consegue sobreviver melhor. Bom, 2 aspectos fundamentais nas ideias do Darwin. Na hora do aperto, havendo variações significativas entre os competidores, por menor que seja a vantagem, ela pesa na balança a favor de quem tem. Ou seja, aquela coisa, se o meu motor tem 1 cavalo a mais de potência que o motor do corredor do lado, eu chego na frente dele. O que importa é quem chegou primeiro na bandeirada. Então é mais ou menos a mesma coisa. Né? E, no caso, Darwin não sabia qual era, né? Há um forte princípio de hereditariedade, né? Em que as tendências criadas por essas vantagens se ampliam com o tempo. Ou seja, já que os futuros pais que vencem a batalha pelo espaço, pela comida, pelo sexo, por tudo, têm uma vantagem em relação aos outros,
Então, eles vão ser os que vão ter mais descendentes, vão ter mais filhos. Então, já que eles vão ter mais filhos, na próxima geração vão ser só descendentes dos vitoriosos. E na outra, só descendentes dos vitoriosos. Então, quer dizer, você começa a gerar uma corrente contínua disso. Bom, aí você chega a extremos, né, como alguns até o próprio Darwin observou, de sobrevivência do mais apto. No caso, eu peguei exemplos de mimetismo. Por quê? Porque o mimetismo é uma coisa muito óbvia, assim. Aquele que melhor está parecido com o ambiente é aquele que não vai ser comido pelo predador. Então, a probabilidade dele sobreviver é maior. Né? É uma coisa muito visível isso. Né? Ou seja, aquele que, por exemplo, esse gafanhoto, isso aqui é um gafanhoto, tá, gente? Ele se fantasia de folha. Os irmãos deles, sei lá, que nasceram vermelhos, foram predados. Né? Só os verdinhos, né, é que conseguem sobreviver. Tem vários outros mecanismos. Eu peguei esse exemplo de mecanismo porque é uma coisa bastante óbvia. Isso aqui é um sapo, né? Esse aqui, no caso, é um tipo de adaptação um pouco diferente, né? É uma borboleta, né? Uma mariposa aqui do Brasil, que ela tenta imitar os olhos de uma coruja. Né? Então, quer dizer, se por um acaso ela vê o predador chegando, ela vira de costas, mostra os dois olhos e a tendência é que o predador, o potencial predador se afaste. E aqui exemplos também de mariposas que se confundem com folhas, né? Ou seja, se elas estão no folhiço, um predador vai passar reto por elas e nem vai ver. Bom, e aí, usando aquele mesmo exemplo das girafas do Lamarck, de acordo com as ideias do Darwin, na verdade, as girafas que iam nascendo com o pescoço um pouquinho mais comprido tinham vantagens com relação às girafas que iam nascendo com pescoços mais curtos, dependendo do ambiente. Ou seja, num ambiente que você só tivesse árvores altas, ou mais altas, aquelas que tinham pescoço curto morriam. E aquelas que tinham pescoço longo sobreviviam. Né? Aí você fala, mas então, como é que é? Porque você tem árvore baixa também. É mais ou menos isso. Na verdade, você tem um tipo de girafa de pescoço curto vivo hoje, né? Que é o okapi. Né? Que é um bicho bem raro, porque na verdade ele é um bicho de floresta. Né? E as florestas na África estão acabando, como todo mundo sabe. Né? E o okapi vive num ambiente em que você tem folha em todas as alturas. Então você não tem seleção no ambiente que ele vive. Então ele tem o pescoço mais curtinho. Já a girafa da savana, ela precisa comer aqueles galhos mais altos. E aí, quem tem pescoço curto, deve nascer girafa com pescoço curto até hoje? Deve. Morre. Não consegue comida. Bom. Mas o que é que faz os seres vivos serem diferentes? O que é que gera essa diferença entre os indivíduos? O que é que faz esses indivíduos não serem iguais uns aos outros, não serem exatamente idênticos uns aos outros? O Darwin chegou a dar algumas pinceladas no que ele talvez pensasse que poderia ser. Mas ele fracassou em quase todas as ideias que ele teve. Na verdade, isso só foi esclarecido muitos anos depois com a genética. O considerado pai da genética, que é o monge austríaco Gregor Mendel, né? Na verdade ele não descobriu a genética, né? Ele descobriu os princípios de hereditariedade. Não descobriu, né? Ele evidenciou como que eles poderiam acontecer, né? Fazendo aqueles cruzamentos com as ervilhas, né? Dizendo que, na verdade, os caracteres eles tinham segregações independentes, dependendo de qual for. Alguns tinham dominância com relação aos outros, né? E depois dessas ideias do Mendel, com o passar do tempo, as pessoas foram desenvolvendo a genética, né? E, obviamente, depois que o Watson e Crick desenvolveram um modelo de dupla hélice do DNA, enfim, hoje em dia você tem biologia molecular aí, a genética está firme e forte aí. A gente já sabe o que é que gera essas diferenças individuais. Mutações. Então, quer dizer, nós temos um código genético que determina o que nós somos, qual é o shape que a gente vai ter, e nós sofremos mutações. Essas mutações, gente, são geradas o tempo inteiro. Todo o tempo você tem mutações. Se você tem mutações em células somáticas, ou seja, mutações em células que não fazem parte do sistema reprodutor, não são células reprodutivas, né? Isso pode ter várias consequências. O nosso corpo tem um mecanismo de reparação dessas mutações para que elas não desenvolvam. Né? Mas se por um acaso elas desenvolverem e escaparem desse mecanismo, gera um tumor. Né? Qualquer câncer é uma célula mutante. E todos os seres vivos estão sujeitos ao câncer. Todos. O tempo inteiro. E isso é uma questão de horas. Neste exato minuto, algumas células cancerosas estão surgindo em todo mundo aqui. É que o nosso mecanismo de combate a isso está
está segurando as pontas. Até que vai chegar uma hora que talvez não segure, mas vamos torcer que o nosso sistema imune seja bom o tempo inteiro. E agora, se essas mutações acontecem em células germinativas, né, claro que eu estou dando exemplos de animais, de seres vivos com vida sexuada. Né? Tem alguns seres vivos que têm têm reprodução assexuada, né, em que muda um pouquinho esse conceito. Mas, no geral, a gente pode falar sobre isso daí. Mutações em células germinativas, elas podem passar para outra geração. Ou seja, se acontece uma mutação no espermatozoide ou no óvulo, aí isso pode ser passado para gerações futuras. Tem vários mecanismos em como essa mutação pode gerar, inclusive a própria recombinação do DNA do macho e da fêmea, tal, gerando crossing over, enfim. Mas, bom, quais são os efeitos, então, das mutações? Essas mutações têm alguns efeitos. Né? Os efeitos dessas mutações podem ser positivos, né? Se for uma mutação com efeito positivo, né, a tendência é que o ser então, que tenha o portador dessa mutação, ele sobreviva melhor. Né? Ele vai ter, enfim, uma resistência maior a todas as adversidades. Mas, eventualmente, pode surgir alguma mutação que seja negativa. Né? Quando surge uma mutação negativa, infelizmente, ela leva a óbito. Né? Então, como é a regra. Né? Se tem uma mutação negativa, geralmente leva a óbito. Ou, se não leva a óbito, leva a um final de vida sem descendentes, ou com uma descendência pequena. Enfim, sempre há uma tendência nesse aspecto. Bom, resumindo, o fixismo do Linneu, né, hoje em dia, como as pessoas pensam hoje em dia com relação ao fixismo do Linneu? Não só do Linneu. Né? O fixismo hoje ele não é mais... Assim, dentro da academia, ninguém mais concorda com o fixismo. Entendeu? Ainda as pessoas que não concordam com a evolução em si, não concordam mais com o fixismo. Porque não tem como você negar o fato de que os seres vivos eles vão mudando. Né? Algumas pessoas acham que ele muda muito, que muda menos, mas o fato é que fixo não é. Essência não existe. Não existe essência. Tipo, a essência do coelho ideal. Não, isso não existe. Bom, mas, vocês podem perceber que eu coloquei o X no Linneu, mas o X não pegou tudo. Por quê? Porque parte das ideias do Linneu ainda são utilizadas hoje. Né? Claro que, no sistema de nomenclatura que a gente usa atualmente, as hierarquias que o Linneu criou não fazem mais sentido. Por quê? Porque os seres vivos não são caixinhas estanques separadas no mundo, criadas independentemente. Então, não faz mais sentido você agrupar em reino, filo, classe, ordem, família, etc. Mas o código binomial, espécie, gênero, espécie, ele ainda é muito útil para a gente. Porque apesar da gente saber que as espécies são um contínuo, né, desde um ancestral até o ser vivo atual, e que as espécies irmãs, se os intermediários estivessem vivos, nós teríamos um contínuo que impediria de você determinar quando começa uma espécie e quando termina outra, né? Como hoje a maioria desses intermediários estão mortos para fins de estudo, a gente consegue dividir ainda os seres vivos em gênero e espécie. Então a gente mantém a classificação binomial porque ela é muito útil, inclusive por vários fatores, até para a política, né? Sei lá, política de preservação ambiental, tal, não sei o que. O político não está interessado em saber se tal espécie é derivada de tal ou da outra, ele quer saber qual é a espécie que ele tem que ter lá para... Não, essa área de preservação porque tem uma espécie tal que vai ser extinta, enfim. Bom... O Darwin, ele sugeriu, nas obras dele, que toda a vida tem uma ancestralidade comum. E hoje esses dados são corroborados por quase todas as análises, inclusive porque o nosso código genético ele utiliza os mesmos tijolinhos, digamos assim, em toda a vida. Então, desde uma bactéria até um peixe-boi, você vai encontrar aquelas 4 proteínazinhas que vão compor as moléculas de DNA. Proteínazinhas não, as bases nitrogenadas que vão compor a molécula do DNA. Então, apesar de haver discussão ainda hoje se todos os seres vivos têm um ancestral comum, é de comum acordo que pelo menos a maioria dos seres vivos hoje tem um ancestral comum. Então, isso daí é uma das vamos dizer assim, das ideias centrais da evolução hoje. E a gente tenta desvendar essas relações de parentesco, né? A gente tenta desvendar, entender
a diversidade do mundo hoje através de relações de parentesco. Ou seja, a gente partindo do pressuposto de que todos os seres vivos compartilham com o ancestral comum, a gente consegue, ou deveríamos conseguir, ir unindo esses seres vivos por relações de parentesco, formando uma grande árvore filogenética, ou uma árvore genealógica. Né? Mais ou menos como a gente pode fazer com família. Bom, agora aqui eu preciso dar uma explicação rápida, uma leve digressão. Também eu não vou demorar muito sobre isso, a gente já está quase terminando. Eu e um amigo meu, quando a gente saiu da faculdade, a gente montou um curso sobre evolução. Um curso, assim, porque a gente percebeu que a parte de evolução, inclusive nas faculdades e nas escolas, era muito mal dada, né, pelos professores. Então a gente percebeu que tinha muita gente que saía sem entender nada de evolução. Então a gente falou assim, vamos montar um curso bem simples, bem fácil para as pessoas entenderem. Né? Como é um curso de todas as formas, tá? Então a gente acabou inventando alguns recursos lúdicos, né, para alguns recursos lúdicos para facilitar a compreensão de todos. Então vocês não se assustem se alguns desses recursos, né, ultrapassarem um pouco. Né? Mas, bom, eu tenho certeza que eles são bem didáticos. Uma árvore genealógica, como é? Todo mundo aqui tem uma árvore genealógica, certo? Então vamos construir agora uma árvore genealógica hipotética. Bom, essa é uma árvore genealógica hipotética. Okay? Vocês podem ver aqui que tem desde da bisavó, né, até o avô, o pai, a filha, enfim, e todos os ramos de uma árvore de parentesco. Claro que eu eliminei aí um dos genitores, né, para ficar uma coisa mais fácil, né, para você poder entender. Então, esse é o ancestral e esses daqui são os descendentes. Se você partir do pressuposto que toda árvore genealógica tem ancestrais, você pode dar um zoom para trás, e essa árvore genealógica ela faz parte de outras árvores genealógicas que estão mais próximas umas das outras. Esse conjunto de árvores genealógicas, se você for dar um zoom um pouco mais para trás, você vai ver que, na verdade, ela se encaixa num ramo muito maior, que tem milhares de árvores genealógicas, pequenininhas e miúdas aqui, espalhadas por todo isso daqui. E se você der um zoom ainda maior para trás, você vê que tudo isso daqui se encaixa numa árvore da vida. Essa árvore da vida existiu. Claro, a maioria dos ramos, né, dizem alguns paleontólogos que cerca de 90% de todos os ramos que já existiram estão extintos. Se vocês forem acompanhando cada um desses raminhos que saem daqui, vocês vão ver que a maioria foi extinta. Só sobraram aqueles que chegam até a ponta lá. Mas a maioria deles aqui, ó, chegam em fundos cegos que não terminam em lugar nenhum. Até algumas linhagens inteiras eu resolvi representar aqui como sendo extintas. E a maioria delas a gente nunca vai ter acesso ou informação. A gente nunca vai saber o que aconteceu com elas, se elas existiram, nem vai tomar conhecimento da existência delas no passado. Tirando algumas que a gente tem a sorte ou de terem sobrevivido ou de terem se preservado na forma de fósseis. Né? A árvore da vida real, provavelmente a gente nunca vai reconstituir. Mas a gente pode se esforçar para isso e tentar chegar o mais próximo possível dela, pelo menos nas linhagens viventes. Né? E aqui tem um exemplo só de como que uma população só poderia gerar duas populações, cada uma com suas modificações, gerando uma espécie nova. Não vou me alongar muito sobre isso, né? Mas podemos ver aqui, ó, essa população aqui, né, composta por esses indivíduos, digamos assim, triangulinho é fêmea, quadradinho é macho. Você tem aqui todas as relações de parentesco delas, ou seja, o pai e a mãe de quem são e as suas descendências. Em algum momento aqui, rompeu a população, de alguma forma, uma barreira se formou. Pode ser qualquer coisa. Pode ser se formado um rio entre duas populações, pode ter subido uma montanha, pode ser que uma das populações tenha simplesmente migrado para o norte. Ou se for espécie aquática, que morasse num lago, pode ser que o lago tenha secado e gerado dois lagos menores. Enfim, de alguma maneira essa população separou. E no começo, o fato de ter separado duas populações não fez muita diferença. Você vê que continua aqui vivendo suas vidinhas normais, tal, reproduzindo com quem sobrou e acabou. Só que se uma alteração genética, se uma mutação acontece desse lado, ele já não vai mais passar para esse lado. E vice-versa. Então, nesse exemplo bastante simplificado, uma mutação, por exemplo, assim, a mutação negra aqui, passou só para essa linhagem, enquanto a mutação cinza passou só para essa. Com o passar do tempo e o acúmulo de mutações constantes, né, pode ser que depois de bastante tempo, se você juntar essas duas populações de novo, elas já não se reconheçam mais como sendo da mesma espécie. Ou já estejam diferentes o suficiente. Bom, como que a gente faz para reconstruir a árvore da vida? Temos vários métodos.
O método que hoje em dia é o método mais pop em quase todos os museus de história natural e todos os pesquisadores que trabalham com a árvore da vida, sejam botânicos, sejam zoólogos, sejam microbiologistas, é a cladística. Eu não vou explicar nada de cladística aqui, porque isso daí é o tema, se não me engano, da aula de quarta-feira, com o Felipe Graziotin. Então, deixa que ele explica com certeza com muito mais propriedade do que eu. E a cladística, bem ou mal, né, com vários outros aspectos que podem ser englobados dentro da filosofia cladística, que é uma filosofia bastante complexa até, mas ela se baseia, né, em semelhanças, ou, como o pessoal da cladística geralmente fala, em similaridades entre os seres vivos. Você consegue quantificar o grau de similaridade que um ser vivo tem com o outro, né, e avaliar esse grau de similaridade, né, de tal forma a estabelecer uma relação de parentesco. Ou seja, teoricamente, os seres vivos mais parecidos entre si, teoricamente, são os mais aparentados. Então, né, pronto, tudo resolvido, acabou, então tá certo. A gente vai lá ver quais são os bichos mais parecidos, os bichos mais diferentes, as plantas mais parecidas, as plantas mais diferentes, vai fazendo isso daí, traça, chega aqui na árvore da vida, pronto, acabou, fim, fechou, acabou meu trabalho, a gente deixa o museu aberto só para exposição, vai tomar nossa cerveja, pronto, acabou, a gente não vai ter mais esse tipo de dor de cabeça, essa preocupação, se vai realmente desenvolver ou não a árvore certa. O problema é que o parentesco prega peças. Bom, será que tudo que reluz é ouro? Eu vou dar um exemplo aqui de como o parentesco pode pregar peças. Eventualmente, olhando para alguns indivíduos, pode-se observar algum tipo de grau de parentesco. E às vezes as pessoas podem até pensar se realmente há algum tipo de parentesco entre certos indivíduos. Eu não conheço essa pessoa aí, mas eu posso garantir que não há parentesco algum entre nenhuma dessas figuras representadas aqui. Né? Na verdade, esse tipo de semelhança enganadora pode ser encontrado com vários exemplos, inclusive famosos. Né? Esses exemplos aí foram coletados da internet, que você pode perceber que tem vários tipos de semelhança que vão se mostrando até bastante assustadoras. Né? Vai tem mais, tem um montão aí, ó. É um monte de semelhanças bastante assustadoras, né? E inclusive, até algumas semelhanças até perto, já que a gente está falando sobre evolução, né? Até semelhanças entre o próprio pai da evolução aí, né? Que podem ser observadas. E óbvio que não há nenhum tipo de grau de parentesco, não é obrigatório que haja um grau de parentesco entre seres vivos só porque eles são parecidos. Esse é o grande problema a ser resolvido. Se não fosse isso, seria muito fácil reconstruir a árvore da vida. Seria facílimo. O problema é, a vida encontra soluções parecidas para problemas parecidos. Então, fica difícil você olhar só pela semelhança que os seres vivos têm, você olhar se eles são realmente aparentados ou não. Um exemplo um pouco mais sério, né? Nós temos aí 3 tipos de aves. Uma da América do Sul, outra da África e Arábia, e outra da Austrália e Nova Guiné. Vocês sabem qual é qual, né? Qual que é essa daqui? Aí. O emu, muito bem. Então, quer dizer, você tem a ema, o avestruz e o emu. Cada um deles é de um continente. E fica aquela coisa, puxa, será que eles são parecidos porque eles habitam ambientes parecidos? Ou será que eles são parecidos porque eles têm um ancestral comum que era dessa cara aí? Bom, é para isso que eu vou abordar um pouquinho sobre as pressões seletivas. O que são as pressões seletivas? São exatamente isso daí que o Darwin falava. É o ambiente gerando pressão em cima dos seres vivos, né, e fazendo com que sobrevivam apenas aqueles que estão mais de acordo com aquele ambiente. Um exemplo muito bom, que aliás é o que dá mais bagunça, é a convergência. Ou seja, aqui nós temos o exemplo de convergência mais clássico que tem. Se não me engano, esse desenho até é do Amabis e Marto, do livro de ensino médio, enfim, até de ensino fundamental. Mostra um golfinho, que é um mamífero, um ictiossauro, que é um réptil fóssil, e um tubarão, que é algo que a gente pode chamar de peixe. Todos eles têm a mesma lata, assim, né? Tudo uma carona, assim, né? Então, o bico comprido, uma nadadeira dorsal aqui, a nadadeira caudal, enfim. Óbvio que são todos aparentados, porque afinal de contas a vida toda tem um ancestral comum. Mas será que o ancestral desses 3 seres vivos, eles tinham essa cara? Né? Então, o ancestral do ictiossauro, o ancestral do tubarão nem tanto, porque é um bicho muito antigo e o ancestral dele realmente tinha essa carona mesmo.
Agora, o ancestral do ictiosauro, né, não há por onde fugir. Ele não era um bicho marinho. E o ancestral do golfinho, a gente sabe até qual é. Tem até um ali na exposição, ou um da linhagem dos ancestrais dele. Ele não era um bicho marinho. Então, quer dizer, eles desenvolveram esta forma de bicho marinho, de bicho aquático, né, digamos assim, independentemente. Por quê? Porque é a melhor maneira de se locomover na água. Então, aqueles que tinham uma forma não tão parecida com essa daqui, se locomoviam pior do que aqueles que nasciam com uma forma um pouquinho mais fusiforme, com um pouco menos de pelo, ou desenvolvendo a nadadeira dorsal. E uma nadadeira caudal, né, também, que é muito importante. E você tem outro tipo de pressão seletiva, que é exatamente o contrário, é a divergência, em que ambientes diferentes fazem com que criaturas que têm um ancestral comum fiquem muito diferentes umas das outras. Um bom exemplo são os ursos, né? Por quê? Porque os ursos eles ainda têm a mesma carona de urso, mas você consegue ver pelo menos três tipos de urso hoje presentes, vamos dizer assim, na América do Norte. Não vou nem contar o urso de óculos aqui da América do Sul. Né? Você tem o urso negro, o urso pardo e o urso polar. O que varia entre eles é o ambiente em que eles vivem. Ninguém nega que o ancestral comum desses três ursos aqui fosse um urso. Ou tivesse pelo menos uma cara de urso. Agora, a variação entre esses animais em espécies diferentes, na verdade, se não me engano, o urso polar até em gênero diferente, né, é uma variação ambiental. E aí você fala, mas é muito complicado, o urso não vai nascer branco assim, porque ele mora no polo, ou o outro urso é negro, é o que vive nas florestas. Mas, na verdade, se você for observar bem as populações de urso negro nos Estados Unidos, ou no Canadá, você vai ver que, à medida que você vai chegando na borda do círculo polar, em que a floresta vai rareando e a neve vai aumentando, você vai vendo que os ursos negros já não sobrevivem muito bem. Porque, óbvio, qualquer um vê uma bola preta gigantesca chegando. Né? Então, tipo, um coelho, ou qualquer outro, sei lá, um cervo, qualquer outra coisa que possa ser a eventual comida desse bicho, vazou. Né? Já o urso branco, num ambiente que é tudo branco, né, ele até fica bem camuflado. Né? Na verdade, a técnica de caça do urso polar, ele até cobre o focinho. Né? Ele cobre o focinho com a pata, né? Vai se arrastando assim, justamente porque o focinho é a única coisa preta que ele tem. Mas nascem ursos brancos, isso tem documentado até, se vocês forem olhar algum documentário da National Geographic ou da Discovery, vocês vão ver que tem ursos brancos, não ursos polares, mas ursos brancos entre as populações de ursos negros. E esses ursos brancos, eles não têm um sucesso evolutivo, um sucesso alimentar muito bom. Né? Tanto que só sobrevivem os ursos brancos, na região da floresta realmente temperada, aqueles que sabem pescar. Porque o peixe não está importando se aquela bola é branca ou preta, né? O peixe está dentro da água. Né? Aqueles que tentam fazer caça ativa, morrem de fome. Porque, óbvio, você está naquela escuridão assim da floresta, já está num ambiente meio tenso. De repente você vê aquela bola branca gigantesca saindo no meio da escuridão, você dá no pinote, você não vai ficar esperando para ver o que é aquilo. Né? Então, quer dizer, a sobrevivência, né, tem muito a ver com o ambiente que você vive. Então, a pressão seletiva da divergência. E a divergência mais clara que a gente tem hoje, né, não mais clara, né, mas uma das mais bonitas que existem, é, por exemplo, a dos mamíferos. Né? Os mamíferos sabidamente compartilham um ancestral comum, e em muito pouco tempo, relativamente pouco tempo, né, uma coisa perto de 70 milhões de anos, você começou a construir uma diversidade incrível de mamíferos, que chega hoje a formas tão diferentes como, por exemplo, desde um dos menores vertebrados do mundo, como, por exemplo, alguns ratos e alguns morcegos, até o maior ser vivo que a Terra já conheceu, como, por exemplo, a baleia. E todos eles derivam de um mesmo ancestral, que tinha mais ou menos a cara daquele musaranho ali. Entendeu? E toda a variação para determinados tipos de ambiente, enfim. Voltando à nossa árvore genealógica, então, né, que eu já tinha mostrado, vamos dar um exemplo de como que pode ser uma convergência analisando uma árvore genealógica. Digamos aqui que aqui você tem o caráter que surgiu da perda dos dentes. Vocês podem ver que a partir disso daqui, todos os descendentes desse indivíduo aqui não tem mais os dentes, pelo menos uma parte dos dentes. Porém, se vocês forem olhar, em outro ponto da nossa árvore genealógica, a perda de dentes aconteceu novamente. Só que os intermediários entre um e outro, todos têm a dentição completa. Então, quer dizer, essa perda de dentes ela não surgiu da mesma forma. E você consegue visualizar isso. Por quê? Você consegue detectar essas pequenas diferenças. Por exemplo, aqui perderam os dentes laterais. Todos esses três aqui perderam os dentes laterais. Aqui a perda de dente é frontal. Ó. Você vai ver que perdeu o dente da frente. E aí que você começa com essa questão de analogia versus homologia. Eu vou voltar de novo no exemplo dos golfinhos depois. Bom, qual é a diferença entre analogia e homologia? Isso daí geralmente
É explicado, inclusive, também no ensino fundamental, no ensino médio, mas é bom sempre ressaltar. Analogia, né, é quando dois órgãos, digamos assim, ou dois caracteres de dois seres vivos têm a mesma função. E homologia é quando eles têm a mesma origem. Um exemplo de analogia é aqui. Esse aqui é a asa do morcego, a asa de uma ave e a asa de um inseto. As três têm a mesma função? Sim? Gente, as três têm a mesma função? Ah, muito bem. Então, ou seja, a gente pode dizer que os três são análogos. Mas será que eles são homólogos? Será que eles têm a mesma origem? Homologia. Aqui nós temos o membro anterior de 4 tipos de mamíferos. Um humano, um gato, uma baleia e um morcego. Vocês podem ver que eles são homólogos. Na verdade, só olhando pela foto não dá para ver que eles são homólogos. Mas se você estudar, você vai ver que eles derivam da mesma parte do corpo de todos esses vertebrados. Inclusive tem os mesmos ossos. Os mesmos ossos estão posicionados na mesma posição. Eles só modificam de tamanho, de espessura, comprimento e tal, dependendo da função que aquele membro exerce. Então o morcego usa para voar, a baleia usa para nadar, o gato usa para andar, o homem usa para segurar. Então, quer dizer, o comprimento e a espessura desses ossos varia, mas só que eles são os mesmos. A gente pode dizer que eles são homólogos. Um exemplo um pouco mais claro é esse aqui. 3 tipos de asa. A asa do pterodáctilo, a asa do morcego e a asa do pássaro. Todas essas 3 asas, apesar de nenhum desses 3 ter um ancestral que voava, as 3 asas derivam do mesmo membro, ou seja, do membro anterior, que é homólogo em todos os tetrápodes, ou seja, em todos os animais de 4 membros, todos os vertebrados de 4 membros. Né? Ou seja, é um tipo de... A gente pode afirmar que eles são homólogos, ou seja, eles têm a mesma origem. Mas mais do que isso, eles têm a mesma origem. Mas eles também não têm a mesma função? Então, quer dizer, a asa do pterossauro, do morcego e da ave, além de homólogas, elas são análogas? Muito bem. E a asa do inseto? Tem a mesma função, certo? Também é análoga. Tem a mesma origem? Gente, que confiança, hein? Tem a mesma origem? Ah, muito bem. Não, não tem a mesma origem. Então a gente pode dizer que elas servem para a mesma coisa, mas elas não são homólogas. Bom, voltando ao nosso exemplo aqui, dos golfinhos, ictiossauros e tubarões, olhando à primeira vista, a gente pode até olhar e falar assim, é tudo a mesma coisa. Né? O ictiossauro nem tanto porque está extinto, né? Mas várias pessoas já confundiram tubarão com golfinho. Né? Aliás, muita gente ainda pensa que o golfinho é um peixe. Né? Inclusive pessoas até bem instruídas, né? Você fica até um pouco assustado às vezes. Né? E, bom, surfista também às vezes confunde, mas eu também não vou culpar o surfista, né? Ele está lá olhando, vê a barbatana, ele não vai parar para pensar se é tubarão ou se é golfinho, né? Ele vai se amedrontar de qualquer jeito. Mas se você começar a prestar atenção em alguns detalhes, você percebe que, apesar das estruturas terem a mesma função e terem se desenvolvido nos mesmos lugares, elas não são exatamente iguais. Por exemplo, você percebe que o tubarão ele tem brânquias aqui para respirar embaixo da água. O golfinho não tem. Muito pelo contrário, o golfinho tem uma narina aqui no topo da cabeça e ele tem que subir na água, subir à superfície o tempo inteiro para respirar. Outra coisa também que é muito clara. A nadadeira caudal, tanto do tubarão quanto do ictiossauro, ela é vertical. E ela se desenvolve com movimentos laterais do corpo. Já a nadadeira do golfinho não nega a ancestralidade mamífera dele. Ela é horizontal e ela se desenvolve com movimentos verticais. Então, quer dizer, se você começar a olhar esses pequenos detalhes, é que nem aquela história do dente que está faltando o dente do lado ou está faltando o dente da frente. Você consegue perceber, acurando bem a vista, quando que um caráter é convergente ou quando que ele é homólogo. Quando que ele tem a mesma origem. Claro que, se tudo fosse assim também, era muito fácil a gente montar a árvore da vida e estava todo mundo agora descansando. Não é assim. Alguns caracteres são mais complicados de você conseguir analisar, se eles são homólogos ou se eles são análogos. É mais difícil de você ver se eles realmente são convergentes ou se eles não são convergentes. A grande dificuldade de perceber isso vai aumentando à medida que você vai chegando mais perto. Então, por exemplo, as aves... Não deu, volta. Então, o que acontece? As aves, se você chega naquelas 3 aves que eu mostrei, a emo, o avestruz e o emu,
A gente não sabe, né, se se o ancestral comum delas, porque estão muito próximas. Se você faz uma análise, o ancestral delas está muito mais perto, né, entre si do que de qualquer outro bicho. Então você dificilmente consegue saber se o ancestral era realmente uma ave grande, de porte assim, de corredora, né, que não voava, ou se o ancestral podia ser uma ave pequena e que, por viver nos mesmos ambientes em cada um dos continentes, desenvolveu esse tipo de forma. Hoje em dia, os ornitólogos acreditam que é homólogo, né? Ou seja, não é convergente. O ancestral comum das emas, dos emus e dos avestruzes era uma ave pernalta que não voava e de tamanho razoavelmente grande. Bom, além da convergência, você tem outras coisas que podem confundir também na construção da árvore da vida. Voltando aqui à nossa árvore genealógica, vamos dizer assim que aqui você tem o caráter bigode. Ou seja, surge o bigode aqui, a partir daqui. Os ancestrais não têm bigode, os descendentes têm bigode. Né? Porém, aqui, o bigode some. Aqui continua o bigode, mas aqui o bigode some. E ele vai reaparecer ali. Você tem um bigode de novo ali. Ou seja, pera lá, então quer dizer, você não tinha bigode, o bigode surgiu, depois perdeu, depois voltou. Esse fenômeno é chamado de reversão. E ele também está uma dor de cabeça desgraçada. Porque o grande problema é esse. O arcabouço genético para a construção do bigode, muitas vezes ele está preservado na genética de certos seres vivos e ele se mantém. Né? Só que ele pode ser camuflado por alguma mutação e depois voltar. E isso também pode gerar ruído ou pode gerar erro na reconstrução da árvore. Bom, convergência mais reversão, nós damos o nome chique e bonito de homoplasia, mas com certeza o Felipe vai dar uma explicação muito melhor sobre a homoplasia na quarta-feira. Né? Bom, já que a Graça tinha pedido para aplicar um pouco isso daí, sobre aquilo que a gente passa aqui no museu, né, eu não tenho como falar sobre os outros laboratórios, mas no laboratório de paleontologia a gente passa por esse tipo de problema. Isso daqui é a cabeça do dinossauro que vai ser o tema da próxima exposição aqui do Museu de Zoologia. O dinossauro que nós descobrimos agora em Minas Gerais, que a publicação está para sair. E é a cabeça mais bem preservada dessa família de saurópode. Né? Eles são herbívoros. Né? Os saurópodes são facilmente reconhecíveis. São aqueles, que nem aquele lá que está naquele desenho do Jorge Blanc. Um bicho quadrúpede, grande, com o pescoço comprido, o rabo comprido. Não vou entrar aqui muito nas delongas da filogenia de saurópodes, apesar de que eu adoraria fazer isso. Mas vocês podem ver que, por analogia, isso é uma cabeça de cavalo. Tem alguma semelhança entre essas duas cabeças? Tudo bem, vai. Um desenho está mais elaborado, outro não está. Ok, não vamos falar sobre as semelhanças e diferenças do desenho em si, não da qualidade artística. Vocês podem observar algumas coisas, do tipo, o quê? Globo ocular. Como é que ele está, o globo ocular? Está frontal? Onde é o globo ocular desse cavalo? Está frontal? Eu estou vendo a bola inteira aqui. Então, está lateral. E desse bicho? É esse aqui, viu? Também está lateral. Como é que é o formato do rosto dos bichos? Alongado, muito bem. Onde é que estão os dentes do bicho? E tem atrás. E no caso do dinossauro? Mas vocês concordam que o cavalo tem esses dentes bem na pontinha, um espação sem dente nenhum, e depois esses dentes aqui para triturar. E esse bicho também tem os dentes na pontinha. Né? Então, provavelmente, né, a gente pode dar aí uma ideia, né, de que talvez esse bicho, né, aliás, há a probabilidade muito grande de que esse bicho tivesse um modo de vista de pastar, talvez até um pouco parecido com o do cavalo. Claro que na época em que ele existiu, não existia grama, então ele não comia mato do chão. Mas provavelmente ele usava esses dentes como um rastelo, em que ele segurava o galho da árvore ou do arbusto e puxava. Né? E é muito importante, se você é um bicho herbívoro e que está sempre com a cabeça enfiada no mato, que seus olhos sejam para cima. Para quê? Para você enfiar só o focinho no mato, não os olhos.
Primeiro, para o mato não furar teu olho. Né? E segundo, porque com os olhos para cima e bem lateralizados, você consegue estar sempre dando uma bisoiada no que está acontecendo em volta de você. Para você não ter nenhuma surpresa, ou não, enfim, estar sempre atento a tudo que acontece. É o que acontece com o cavalo, acontece com o cabra, acontece com praticamente todos os ruminantes, e provavelmente aconteceu com esse bicho também. Quando a gente fez a nossa reconstrução da árvore genealógica, digamos assim, do nosso dinossauro, isso aqui, gente, é a reconstrução da árvore genealógica dos saurópodes. Não de todos os saurópodes, mas uma muito particular. Apenas dos saurópodes que a gente conhece que tem crânio preservado. Vocês podem ver que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente tem 16 crânios de saurópodes preservados hoje. Isso é muito. Vou dar uma ideia, a gente tem cerca de 1000 espécies... Não, de quantas? De 300, umas 300 espécies de saurópodes preservados. 16 com cabeça. É raro, né? Enfim. Então, quer dizer, é muito complicado você fazer comparação, porque a maioria dos bichos não tem cabeça. Não tem com o que comparar. Então a gente fez uma comparação só com os bichos que tinham cabeça. E isso porque eu estou sendo bonzinho também. Porque essa cabeça está pela metade, essa aqui está só um pedaço, isso aqui é um cacareco, isso aqui está desarticulado. Né? Quer dizer, é que a informação que a gente conseguiu pegar de cabeça. Né? Não é que a cabeça bonitinha que você tira na pedra, coloca no pedestal. Né? E, bom, vocês podem perceber... isso daqui está na ordem do tempo, viu? Esse bicho é o mais antigo. É que aqui não tem a barra cronológica, mas esse bicho é o mais antigo. E à medida que vai subindo, eles vão ficando mais recentes, até que chega ali, que foi praticamente os últimos saurópodes que se tem notícia, que é mais ou menos no final do período Cretáceo. Vocês podem perceber, esse aqui, clica aí, esse aqui é o dinossauro do museu, né? E com a sua cabecinha de cavalo. Assim como os seus grupos irmãos também. O grupo irmão aqui em cima, que é um bicho de Madagascar, e o outro ali, que é um bicho da Mongólia, que também tem carinha de cavalo. Dá um exemplo aqui, né, ser menos português. Tá aqui, ó. Tem aqui os seus bichos com cabecinha de cavalo. Mas, se vocês forem muito atentos, vocês percebem que em outros pontos da árvore genealógica desses bichos, você tem pelo menos mais um tipo de bicho que tinha cabeça de cavalo também. E esse bicho aqui, né, se a nossa árvore da vida estiver certa, será que o que é mais fácil de pensar? Que o ancestral desses bichos aqui todos tinha cara de cavalo, e aí foi perdendo nesses bichos aqui, ou que o ancestral de todos esses bichos aqui tinha um focinho curtinho, e que esse bicho aqui, mais esse bicho aqui, essa linhagem aqui, desenvolveram a cara de cavalo. Então, é um princípio filosófico de que é mais fácil o menor número de passos. Não obrigatoriamente isso seja verdadeiro. Mas, haja visto que os próprios ancestrais tinham a cara curta, você consegue visualizar que provavelmente esse grupo aqui desenvolveu a cara de cavalo independente desse aqui. Porque provavelmente o ambiente fosse o mesmo, ou enfim, o tipo de alimentação era a mesma, a maneira como vivia era a próxima. Mas isso deu uma confusão dos diabos. Até a gente bater o martelo e chegar à conclusão de que na verdade esse bicho estava aqui e não aqui, nossa, quanta briga que a gente teve. Porque o problema é justamente esse, os bichos são parecidos, mas eles são parecidos pelo quê? Porque eles têm um parentesco comum, ou é simplesmente uma semelhança que nem aqueles casos que eu mostrei para vocês? Bom, e tem um outro exemplo também, que também na parte de crocodilos. A gente também tem alguns estudos sendo desenvolvidos aqui no laboratório com crocodilos fósseis, que tem uma fauna bastante, digamos assim, prolífica no interior do estado de São Paulo. Só para vocês terem uma pequena noção de diversidade, os crocodilos atuais são só esses daqui, ó. Todo esse resto aqui é crocodilo fóssil. Né? Vocês têm uma noção de que a maioria dos crocodilos são fósseis. Então é muito mais complicado também. É mais ou menos como trabalhar com saurópode. Né? Ou seja, você não tem quase registro nenhum e o que você tem é só pedaço. Mas alguns cientistas já fizeram uma análise sobre o formato de rosto dos saurópodes, formato da cabeça deles. O padrão ancestral, no caso do grupo externo, que não está nem representado aqui, é longirostrinho. Ou seja, tem o bico fininho e comprido, né? Com o dente tudo igualzinho. Mas, desde que começou essa linhagem aqui, todos eles têm esse formato aqui, que eles chamam de zifodonte, ou seja, é uma cabeça alta e estreita. Entendeu? Uma cara alta e fininha. Passa por algumas formas de focinho curto, mas também alto aqui. E aqui continua tendo uma forma de cabeça alta. Aqui, nesse ramo. Em outro ramo, completamente diferente, você tem aqui também um grupo com cabeça alta. Dentro disso aqui,
Aí você tem um grupo com cabeça digamos assim, que eles chamam de padrão convencional. Uma outra aqui, que voltou a ter a longirostrinidade, ou seja, o rosto comprido diferente desse aqui. E um grupo aqui, que voltou a ter o padrão desse daqui. Né? Se você, na verdade, com os crocodilos, se você clica e vê quais são os bichos que têm esse padrão de rosto alto, você vê que eles são bastante diferentes uns dos outros. Né? O bicho que a gente desenvolve aqui no museu é aparentado desse grupo aqui. Né? No caso, eu coloquei essa figura aqui porque ela já estava colocada lá na exposição por muito tempo, né? Eu achei que seria mais fácil de reconhecer. E praticamente, de acordo com o que a árvore da vida nos diz, praticamente o formato do rosto de todos esses grupos de crocodilo é convergente. Ou seja, o ancestral deles não tinha esse formato de rosto e cada um deles desenvolveu esse formato de rosto independentemente por causa do seu modo de vida. Então, quer dizer, são alguns exemplos de como que o nosso laboratório também trabalha com esse tipo de variação e, com certeza, todos os laboratórios aqui do Museu de Zoologia. Bom. Pode ser que não. Pode ser que não. Exato. Pode ser que estejam faltando muitas lacunas. Isso aí tem 200 milhões de anos, em média. 200 milhões de anos, um pouquinho mais. 220, 230. Mas pode ser. Porque, na verdade, todos esses ramos aqui têm focinho alto. Todos esses ramos aqui. Aqui, o ancestral provavelmente tinha focinho alto. Só que todos os outros descendentes aqui têm focinho curto. Na verdade, não. A princípio, Não, sim, não, acredito. Mas o problema é que vários desses bichos têm tamanho diferente. Esse bicho aqui, por exemplo, ele é muito pequenininho. O crânio desse bicho aqui é desse tamanho. Desse bicho aqui tem uns 50 centímetros. Desse aqui tem uns 35. E desse aqui tem quase 1 metro. O tamanho varia bastante. Esse bicho aqui é totalmente marinho. Esses bichos aqui são terrestres. Completamente terrestres. E a grande variação de tamanho existe mesmo entre os longirostros. Os longirostros é que variam muito de tamanho. Você tem desde um bicho pequenininho até um bicho de, sei lá, 15 metros. Né? Tudo fóssil. Então, a probabilidade... No caso, até pode ser que esses dois grupos aqui, apesar de eles estarem muito distantes na filogenia, o ancestral deles, né, poderia ser um animal de rosto alto. Então poderia ser que aqui esse tivesse mantido o padrão ancestral e esse grupo também mantido o padrão ancestral. Mas esse aqui com certeza é convergência. Por exemplo, pensa no Ocápio. O Ocápio é uma girafa pequena. Se ele continuasse crescendo, ele não seria uma girafa. Sim, mas só acontece que a morfologia desse focinho ele varia muito mais do que só o comprimento. Varia, por exemplo, o padrão de dentição. A dentição desses bichos é tudo heterodonte. Você vê que você tem um dentão grandão, um pequeno, os dentes todos compactos na parte da frente da cabeça. Enquanto que os dentes desses bichos aqui, um longirostros, são todos dentes iguaizinhos e que você tem fileiras de dezenas e dezenas de dentes. Né? Então, provavelmente, isso daqui está associado ao hábito de vida. O pós-crânio desses bichos é totalmente diferente. Praticamente todos os bichos do longirostros têm hábito aquático. Tem pós-crânio de bicho aquático. Esses bichos aqui todos têm pós-crânio de bicho terrestre. Tirando esse aqui, que é marinho. Esse aqui é marinho mesmo, mas é marinho assim, tipo golfinho mesmo. Assim. Mas ele tinha nadadeira, todas essas coisas assim, não tinha mais dedo. Tinha nadadeira caudal também. Lateralmente, com uma nadadeira caudal para cima, né, movimentos laterais, basicamente isso daí. E também desenvolveu um focinho curto. E também, dentição restrita à ponta do focinho, dentes de tamanhos diferentes, enfim, desenvolveu a mesma coisa aqui. E nitidamente, isso daqui, qualquer filogenia que você colocar esse bicho aqui, ele vai cair junto com isso aqui. Porque tirando o focinho curto, todos os outros, assim, 99% de toda a forma corpórea dele combina com esse bicho aqui. Então, quando vocês fazem esse tipo de história, vocês levam em consideração todas essas coisas. Tudo.
O tamanho é uma coisa um pouco difícil de inferir em fóssil, porque você nunca sabe se o fóssil que você achou é adulto. Às vezes você consegue inferir se era um juvenil. Então, mas a questão é muito complicado você chegar e falar assim, não, esse fóssil é adulto. Ou às vezes ele é adulto, mas é o máximo que ele consiga chegar, ou não é. Tem vários casos de espécies que foram criadas e depois foram descobrir que na verdade é o mesmo bicho, só que mudou a ontogenia, né? Porque às vezes acontecia, por exemplo, do bicho, sei lá, por exemplo, uma fenestra da cabeça que no filhote é muito aberta e no adulto idoso ela é completamente fechada. Aí você chega e fala assim, nossa, é outra espécie. Aí você vai ver, na verdade, o que muda é o estágio da ontogenia. É um pouco arbitrário. A gente tem algumas evidências que a gente pode dizer. Por exemplo, se as suturas dos ossos estão bem fechadas, ou estão muito difíceis de ver, ou dá para ver que os ossos estão muito compactados, né, provavelmente é um bicho adulto. Por quê? Porque, bom, a sorte que a gente tem, né, que você tem alguns crocodilos vivos ainda, né? E é assim que acontece nos crocodilos vivos. Quanto mais velho o bicho é, mais difícil é de você enxergar as suturas, porque a ossificação desses bichos é constante durante a vida inteira. Também, com certeza. Por exemplo, para você ver onde é que é a inserção muscular desses bichos, como é que ela acontecia, você vai olhar em bicho atual. Você não tem preservação Quer dizer, muito raro você ter preservação de inserção muscular, essas coisas. Às vezes você consegue perceber alguma coisa ou outra, mas no geral você vai comparar com os bichos atuais. Você vai dizer... O azar, por exemplo, que a gente não... O azar que a gente teve, por exemplo, com o saurópode, né? Saurópode não sobrou nada. Pterossauro. Pterossauro é uma coisa assim, de outro mundo. Ninguém sabe até agora como é que o bicho... Entendeu? Não. E digo mais, se por exemplo... no morcego, sei lá. E também você tem também o fator sorte, né? Alguns fósseis são estupendamente bem preservados, a ponto de ter tecido mole, pele, impressões de tegumento, às vezes até de alimentação do bicho, né? E aí o que acontece? Óbvio, você não pode inferir, por exemplo, que todos os pterossauros eram iguais, mas se você acha um pterossauro que está preservado desse jeito, que você tem tecido mole, preservado, tudo, você pode te ajudar a olhar para todos aqueles outros pterossauros que você não tem esse tipo de preservação, você fala, puxa, se esse aqui tinha essa crista no úmero, e você vê que na verdade tem uma pele grudada aqui, provavelmente naquele meu bicho do outro lado do mundo, que não tem a pele preservada, devia ter a mesma pele também, né? Assim como você... Sim, claro. De uma outra evidência. Que nem, por exemplo, tá... É uma hipótese, lógico. Uma hipótese de parentesco, que pode até mudar. Exato. Às vezes, por exemplo, esses dois grupos aqui, eles são muito parecidos. Às vezes você faz certas reconstruções de hipótese em que os dois caem como grupo irmão. Que os dois caem como... Ou seja, tipo, o ancestral comum deles tinha essa cara. Porque o grau de convergência deles pode ser tão alto que você já não consegue mais detectar esse ruído. Só que nas análises mais detalhadas, em que você coloca mais caracteres, especialmente de pós-crânio, você acaba vendo que, na verdade, esses bichos aqui tendem a não cair no mesmo grupo. E aí todos esses caracteres parecidos acabam caindo como homoplasia. Ou convergência, ou reversão. Então...
mas que não têm a mesma origem, não são homólogas, se desenvolveram independentemente no decorrer da história evolutiva. Olha, no caso do dinossauro de vocês, alguma interpretação, ou se vocês tivessem só um pedacinho da cabeça, vocês poderiam ter chegado a uma hipótese científica completamente. Volta lá. Esse bicho aqui, o Dicreossauro, você não tem todo esse pedaço do crânio. Você tem o teto do crânio e a ponta do focinho. Por comparação com a ponta do focinho e o teto do crânio, o pessoal colocou ele nesse grupo aqui. Porque esse bicho está bem preservado e esse bicho está bem preservado. Então, só pela comparação da ponta do focinho, você vê que, na verdade, tem os dentes restritos aqui à parte da frente, os dentes em forma de lápis, entendeu? A maxila um pouco comprida. Claro, você não tem esse pedaço, mas você pode inferir que o bicho tinha o rosto comprido. Comparado com as outras maxilas de outros bichos que tinham os dentes diferentes, tinham o dente que ia até o fundo da boca, enfim, tinha outras características. E também, é claro, tem o pós-crânio. É que o pós-crânio em saurópode tende a ser bastante, digamos assim, conservativo. Você tem uma crista na vértebra, você tem sei lá, uma diferença um pouco no formato do húmero, mas no geral a coisa é bastante conservativa. Poderia, por exemplo, ter colocado o bicho aqui. A gente tinha pelo menos 2 hipóteses aqui e colocava o bicho aqui. Se você acrescenta bicho nessa matriz, porque aquilo que eu falei, nessa matriz aqui tem só os que tem crânio preservado. Né? Aqui nesse meio desse bololô aqui, você tem pelo menos mais uns 15 na matriz completa. Você tem pelo menos mais uns 15, só que ele não tem cabeça. Então, para a nossa hipótese de formato de cabeça, a gente cortou esses bichos pelo menos temporariamente para esse tipo de exemplo aqui, porque eles não vão fazer muita diferença para a gente, não tem cabeça preservada. Exato, de como o crânio passou. Da cabeça. Dá diferença. Ou seja, todos os outros, né? Não é que o bicho sai daqui e vai pra cá, não. Claro que eventualmente você tem algumas comparações que são tentativas só, né? Por exemplo, o próprio trabalho do Beto com sapo, né? Ele chegou à conclusão de que o esqueleto de sapo é muito pouco informativo. Né? A grande conclusão do trabalho dele, né? A osteologia fixou a morfologia, pelo menos a osteologia mantém muito próxima. O que há muito tempo. Não idêntico, né? Mas bem parecido, Isso, provavelmente. Ou qualquer outra coisa diferente que a gente não sabe se tinha grupos parecidos com o sapo, né? Sim.
No geral é tudo bem parecido. Provavelmente devia ter muita variação de outras coisas, de outras partes do organismo que nos preservaram. Então, variação de cor, de tecido, de pele, de hábito, de ornamentação, esse tipo de coisa não preservou. Agora, osso. Não deu certo. Não deu certo. Por algum motivo. Mas aí vão outras discussões, né? Pode ser que ele não tenha se adaptado ao ambiente, pode ser que ele tenha dado azar. Mas enfim, não deu certo. Não está mais entre nós, infelizmente. E dificilmente um animal desse tamanho a gente vai ter a sorte que nem o selacanto, por exemplo, né? Que é o bicho que a gente achava que não estava mais entre nós, e aí um belo dia a gente achou o bicho vivo no fundo oceânico ali, né? 2 vezes. Numa peixaria. Mas aí dificilmente a gente consegue chegar vai chegar com um bicho tão grande, né? Dificilmente tem algum vivo ainda no mundo que a gente não tenha visto, né? Bem complicado, uma coisa meio King Kong assim, não, dificilmente isso vai acontecer. Então esse bicho aí é fundo cego. Dificilmente ele tem. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Para ser gravado lá. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar? Já tenha visto no... Depois eu estava pensando em dar um intervalinho e mostrar algumas coisas na exposição, para vocês verem mais algumas coisas que estão realmente em loco ali, que dá para ver pelo menos um princípio daquilo que eu mostrei aqui, de convergência, de analogia, de homologia, de evolução. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, uma dúvida que aparece, algum caso engraçado que tenha acontecido, alguma coisa que deixou você de saia justa, não sei, com relação a isso. Bom. Eu queria esclarecer que o Paulo está usando o microfone e não está saindo som na caixa, porque o curso está sendo gravado e exibido na televisão da USP, caso vocês tenham acesso ao vídeo e todas as aulas do curso. Manda. Então, Paulo, eu queria que você explicasse só rapidamente, assim, jogasse um overview, assim, só para quem está começando, para quem nessa discussão sobre evolução, como que se relaciona evolução, criacionismo, se dá para ser os dois, ou se eles são totalmente antagônicos, ou como você lida com isso e coloca isso numa coisa mais prática? Muito obrigado. Eu adoro responder esse tipo de pergunta. Bom, pela experiência que eu tenho com o curso que eu venho fazendo já faz uns 6 anos sobre evolução, a gente vê que quando a pessoa entende bem a evolução, as perguntas criacionistas tendem a sumir, né? Criacionismo, para quem não sabe, né, se alguém tem digamos assim, a sorte de não saber o que é o criacionismo, né, é a interpretação aristotélica antiga ainda, né, de dizer que todos os seres vivos têm uma essência, eles foram criados, né, e mais especificamente o criacionismo bíblico usa isso baseado no Gênesis, né, Adão e Eva, tal, não sei o que, cobra com perna que fala, etc, essas coisas, né, mas no geral é esse tipo de explicação, né, que hoje ainda tem assim uma quantidade avassaladora de pessoas que acreditam nesse tipo de visão de vida.
O quê? Não, então, tem algumas pessoas que estão tentando mudar aí, colocar design inteligente, ou colocar outra criacionismo científico, né? Porque aí é científico, ele não é bíblico. Né? Mas, enfim, na verdade é tudo, assim, a farinha, os ovos e toda a coisa lá é tudo a mesma coisa, né? Enfim, às vezes pode até ser que o bolo tenha um confeito diferente, mas no geral é um bolo mesmo. Né? Então, lidar com esse tipo de coisa, o que eu observo é isso. Quando você tem tempo para explicar sobre evolução, né, como você explica assim, passo a passo, tal, assim, direitinho, as dúvidas, a questão do criacionismo tende a sumir. As pessoas começam assim, eu não sei qual o motivo, mas eu acho que as pessoas não perguntam mais. Ou porque às vezes fiquem até encabuladas, né, porque veem que vão fazer uma pergunta que, enfim, não tem sentido perante aquilo que elas viram. Ou porque talvez as dúvidas que elas ainda tinham foram se sanando com o decorrer do aprendizado e elas vão acabando entendendo. O grande problema é que tem pessoas que não se importam. Tem pessoas que não se interessam. Tem pessoas que não vão ficar 20 horas ouvindo sobre evolução. Elas não querem isso. Elas querem uma coisa papum. O objetivo maior da pergunta é assim, eu acho que eu já vi isso aqui acontecer. Às vezes vem visitante ver e o monitor às vezes não sabe como lidar com isso. Então, por exemplo, chega um visitante e olha aquela linha do tempo e fala, são todos uns idiotas e aquele pirulito não serve para nada, entendeu? Que Deus criou e acabou. E é uma situação meio complicada para quem está lidando com o público. Então, assim, só para... Pode ser e como que aconteça. Né? Não. Então, mas é porque, assim, só uma pessoa que tem aquele pensamento criacionista chegar no museu, olhar tudo isso e ver em poucos minutos ou poucas horas uma explicação sobre evolução, ou com um monitor explicando com um tempo escasso, a pessoa não vai ter não vai conseguir mudar aquele pensamento dela em poucos minutos, né? Ou compreender a evolução, que é uma coisa tão complexa, em pouco tempo. Eu acho que a pessoa, igual o Paulo disse, acho que ela deveria se interessar por ela mesma, né? E procurar entender outros aspectos da evolução e de outras formas. Então, assim, igual já veio gente aqui no museu e perguntou sobre adventista, né? Pessoas de outras religiões que acreditam realmente no que elas conviveram ao longo da vida dela. É muito difícil você explicar para aquela pessoa, mostrar para ela que o que ela acreditou a vida inteira, o que ela foi ensinada, está errado, né? Então é um pouco complicado isso, né? Você mostrar para elas essa diferença, ou que elas estão, né? Enfim. Seu nome é? Bom, Letícia, eu concordo bastante com o que a Letícia falou, né? Você também, sem querer me alongar muito no assunto. Na verdade, é assim, eu tive alguns exemplos, né, com amigos meus que trabalharam no Dinos na Oca, na exposição dos dinossauros na Oca, que também tiveram perguntas desse tipo. Né? Algumas coisas é muito fácil você driblar. Né? Como, por exemplo, se que nem ele falou que ele teve um problema com uma escola católica. Chegou lá e falou assim, então, gente, essa é a opinião dele, tá? A opinião dele é que os dinossauros têm milhões de anos, não sei o que lá. Né? Na verdade, se uma escola católica fala isso, ela está sendo um pouco incongruente. Porque o próprio Papa aceita evolução. Então, quer dizer, se o pontífice máximo da religião deles aceita evolução, quem são eles para questionar? Né? A Igreja Católica ela é feita de dogmas. Óbvio que cada indivíduo tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Mas uma instituição de ensino, teoricamente, tem que, né, explicar de uma forma um pouco mais abrangente. A maioria das religiões, né, a maioria, digo assim, a maioria mesmo, não a maioria das pessoas, que infelizmente são religiões que têm menos seguidores do que as outras. Mas a maioria das religiões não vê conflito com a evolução. Né? Tanto bom, aqui no Brasil a gente tem uma diversidade religiosa muito grande. Então, por exemplo, o budismo não está nem aí para a evolução. Muito pelo contrário, até gosta da evolução. Né? Digamos assim, o pessoal costuma chamar de espírita também. Então, assim, interpretam a evolução do jeito deles, mas no geral também não tem nenhum tipo de desacordo. Que mais? Os católicos também têm a interpretação da evolução deles lá, né, de que a evolução aconteceu, mas a alma foi posta no homem por Deus. Né? Tem algumas religiões só, geralmente do fundo protestante, apesar de não serem todas,
que seguem o Gênesis literalmente. Né? Infelizmente, apesar de serem poucas religiões, elas têm muitos seguidores. Né? E aí fica difícil de você lidar. É aquilo que a Letícia falou, se por um acaso você está num ambiente desses daqui, que você tem poucos minutos para explanar as coisas, você vai apresentar um outro ponto de vista para a pessoa. Você não vai convencer a pessoa. Então você chega para ela e fala assim, ó, a ciência funciona desta forma, a religião funciona de outra. A ciência funciona com teste de hipótese e evidências, aquilo que pode ser falseável. A religião funciona com fé. Né? Então não tem o que dizer. Você tem até uma evidência ou outra da fé, mas no geral a fé é aquilo que você acredita mesmo. Né? Então isso daí até qualquer cristão vai concordar, entendeu? Qualquer cristão vai concordar. Ou, sei lá, você acreditar, por exemplo, que Cristo ressuscitou é questão de fé. Não tem uma evidência maior, você tem um túmulo vazio. Né? Tipo, então, quer dizer, a pessoa que chegar aqui e falar mais ou menos isso daí, tipo, não, eu não acredito em nada disso, fala assim, tudo bem, você não acredita, mas a gente está aqui para mostrar, uma vez que você está aqui no museu, você vai ouvir o nosso ponto de vista. Né? E aí esse nosso ponto de vista vai ser mostrado aqui, né, concordando ou não. É a maneira que você tem que fazer, aquilo que ela falou. Se a pessoa quiser estudar mais sobre isso, quiser se interessar mais sobre isso, ela vai. Eu conheço pessoas que pertencem a religiões que oficialmente são criacionistas e as pessoas não são. Né? E essas pessoas não são indivíduos, né, que não concordam com essa faceta da religião deles. No geral, esse tipo de coisa assim, não tem muito o que contornar na exposição. Você tem que pontuar bem isso. Religião é uma coisa, ciência é outra. E a religião funciona de uma maneira, a ciência funciona de outra. Aqui a gente vai mostrar como a ciência funciona. A religião, vocês sabem muito bem como funciona. Né? Cada um entende da maneira como quiser. Não tem como doutrinar ninguém. Não é a nossa função doutrinar ninguém. A gente mostra evidência, a pessoa se convence se quiser. A gente mostra as evidências e a pessoa vê se ela está a fim de entender aquilo ou não. Né? E fica isso daí, né? Se a pessoa ficar com raiva, né? Estou com ódio disso aqui, isso é uma heresia, então vai embora. Ninguém mandou você vir. Né? Paga a entrada, né? E vai embora. A partir do momento que a pessoa se predispõe a vir no Museu de Zoologia, sei lá, ela sabe que ela vai vir, né? Se eu for na hípica, eu sei que eu vou encontrar cavalo, né? Então, quer dizer, se eu for no Museu de Zoologia, eu sei que eu vou encontrar. Né? Se você traz os alunos aqui, né? E então é mais ou menos isso, né? Se por um acaso tiver uma coisa dessas aí, você pode falar, olha, você não precisa ter uma interpretação literal do Gênesis. Né? Os judeus ortodoxos, por exemplo, encontraram uma saída interessante para isso. Os judeus ortodoxos, eles não tratam os dias do Gênesis como dias, eles tratam como eras. Né? Ainda que isso não esteja de acordo com a evolução, como a gente diz, é uma coisa mais ou menos conciliatória. Se você falar um monte de coisa para um judeu ortodoxo, ele não vai ficar horrorizado ou surpreso. Entendeu? Ele vai aceitar pelo menos boa parte disso. Né? E assim como várias outras religiões. Né? Agora aí, realmente, você tem uns cabeçaduras que fica difícil mesmo. Né? Aí, reza. Então, querem dar um intervalinho, passear um pouco na exposição, um intervalinho, sei lá, quem quiser fazer um xixi, tomar uma água, fumar um cigarro. Não recomendo, mas eu sei. Então, só tenho uma dúvida sobre o Andreusarcus, que tem na exposição, como ancestral da baleia, né? Como ele se extinguiu e, ao mesmo tempo, alguns indivíduos deram origem às baleias que a gente conhece hoje em dia. Essa é uma questão muito interessante, né? Na verdade, o que se extinguem, assim, é óbvio que às vezes espécies se extinguem, mas na maioria das vezes o que se extinguem são populações, né? Por muito tempo, provavelmente, né? Então, quer dizer, lembra quando teve aquela divisão das populações que eu mostrei aqui? Você tem uma espécie indo para um lado e outra espécie indo para o outro. Um ancestral, provavelmente com cara de Andreusarcus, uma cara de Andreusarcus, né? Teve uma divisão, né? E um desses ramos, né, começou a ter um hábito de vida mais marinho, mais aquático. A outra continuou vivendo numa vida numa boa, como Andreusarcus. Estava bem sendo assim. Né? E, por algum motivo, em alguma coisa do ambiente, essa população que continuou com cara de Andreusarcus, né, foi para o saco. E a outra população, que estava com uma vida um pouco mais marinha, sobreviveu. Né? Então, a mesma coisa que você olha para toda essa diversidade de crocodilos que eu mostrei aí. Você tem, sei lá, 90% da diversidade de crocodilos que a gente conhece hoje é fóssil. Mas você tem um grupinho lá que sobreviveu.
Esse grupinho sobreviveu por quê? Ah, porque teve sorte, porque vivia num ambiente diferente, entendeu? Agora, então é uma coisa que o pessoal pergunta às vezes, se o chimpanzé está vivo ainda, porque como é que o chimpanzé veio do macaco? Não é que ele veio, o homem veio do chimpanzé, enfim, não é que o homem veio do chimpanzé, né? Uma população de primatas antiga provavelmente deu origem, uma linhagem ao chimpanzé e outra linhagem ao ser humano, né? Ainda que esse ancestral fosse muito, muito parecido com o chimpanzé, né? Não elimina o fato de uma população ter ido para um lado e outra população ter ido para o outro. Exato, né? Os mamutos e mastodontes são tipos de elefante. São outras variedades de elefante que existiam por aí que foram extintas. E sobreviveram os elefantes. Não é que os elefantes de hoje deram origem aos mamutos ou vice-versa, que os mamutos deram origem aos elefantes. Na verdade, os mamutos é que nem, sei lá, como se você tivesse um primo e ele morresse. Né? Pode ser que muita gente aqui tenha um primo que morreu. Né? Então, é a mesma coisa. Né? O fato do meu primo morrer não impede que eu exista. Né? O fato de, sei lá, eu vou no velório, né? Tipo, fazer o quê? É a mesma coisa. Até o fato de uma tia minha... Expressado. Chifre, sei lá, qualquer outra coisa. Então, sei lá, é mais ou menos isso. O Andreossarcus, digamos assim, ainda que o ancestral das baleias fosse muito parecido com o Andreossarcus em si é um primo. Um tio, digamos assim, já que é mais antigo, né? Um tio-avô, morreu. E o resto continuou. Isso. Como se tivesse um ancestral comum. Não é o ancestral da baleia. Ainda que o ancestral da baleia fosse muito parecido com ele, a gente não pode dizer que ele seja o ancestral da baleia. A gente não afirma isso. Né? Exatamente por causa disso. Né? Aí por isso que a gente consegue ter, sei lá, por isso que tem aquela diversidade de primatas ali, enfim, de todos os seres mais aparentados que a gente tem hoje.